Ações ou FIIs? Qual é realmente melhor para você colocar seu dinheiro no longo prazo? Antes de começar, preciso ser honesto com você sobre algumas coisas que eu errei no meu último vídeo. Primeiro, eu disse que os dividendos dos fundos imobiliários eram tributados em 5%, e isso estava errado. O governo federal chegou a publicar a medida provisória número 1303 com essa proposta, mas uma MP precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para valer, e não foi. A MP caducou. Então, os FIIs continuam isentos de imposto de renda nos dividendos para a pessoa física. Foi um vacilo meu, peço desculpas. A segunda coisa que eu errei foi simplificar ao extremo os retornos médios anuais. Eu fiz isso porque eu achei que assim o vídeo ficaria mais dinâmico, mas muita gente acabou tendo dúvidas sobre esses retornos. Mas nesse vídeo eu vou embasar mais meus argumentos, e para isso, vamos usar o que eu chamo dos 5 pilares universais na hora de investir em um ativo, e eu vou te mostrar qual é realmente melhor, ações ou FIIs. Então vamos lá. Primeiro pilar, retorno. É aqui onde todo mundo começa, e ao mesmo tempo onde quase todo mundo erra, porque quando a gente fala em retorno, a maioria das pessoas pensa em uma coisa só: quanto eu vou ganhar? Mas retorno não é só isso. Retorno é de onde vem esse ganho, com que consistência ele acontece e qual é o potencial de crescimento ao longo do tempo. Por exemplo, quando você olha para um FII pagando 0,8% ao mês, isso parece excelente, parece alto, parece melhor do que muita coisa, e de fato é uma renda interessante, principalmente quando comparada a um aluguel físico, que muitas vezes entrega menos do que isso. Mas aqui está a primeira camada de análise que pouca gente faz. Esse retorno vem de onde? No caso dos FIIs, a maior parte do retorno vem da distribuição de renda, ou seja, do aluguel que os imóveis geram ou dos juros que os CRIs pagam. É um retorno que nasce para ser distribuído, não para ser reinvestido dentro do próprio fundo. Pense assim, é como se você tivesse uma galinha que bota ovos todo mês, você come os ovos, mas o tamanho da galinha nunca muda. Agora, compara isso com uma ação de uma empresa que cresce lucro ano após ano. Essa empresa não distribui tudo, ela pega parte do lucro e reinveste, abrindo novas unidades, lançando produtos, comprando concorrentes, e esse lucro retido gera mais lucro ainda no futuro. É o que a gente chama de crescimento composto interno. Não é a galinha botando ovos, é a galinha tendo filhotes, que tem mais filhotes, que tem mais filhotes. Enquanto o FII te paga hoje, a ação muitas vezes cresce amanhã, e no longo prazo essa diferença de estrutura pesa muito mais do que parece no começo. Agora vamos aos números históricos. Se observarmos apenas os índices amplos, enquanto o Ibov, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, representando a média do desempenho das ações mais negociadas na B3, retornou nos últimos 10 anos cerca de 16,3% ao ano, o IFIX, que funciona como o equivalente do mercado imobiliário listado, retornou algo próximo de 11,1% ao ano. Porém, o que muita gente não entendeu do vídeo passado foi que eu mencionei o retorno real dos ativos, ou seja, descontando a inflação do período, e a inflação média anual na última década ficou aproximadamente 6% ao ano, ou seja, ajustando pela inflação, o Ibov entregou algo próximo de 10% de retorno real, enquanto o IFIX ficou na faixa de aproximadamente 5% ao ano acima da inflação. E antes que você me pergunte, sim, o IFIX já considera o reinvestimento dos dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários, não apenas a valorização das cotas. Agora, pensa no efeito disso no longo prazo. Suponha que você invista R$500 por mês durante 20 anos, aumentando seus aportes em 6% ao ano. Se esse dinheiro render 5% ao ano, você termina com algo em torno de R$350 mil. Mas se ele render 10% ao ano, o patrimônio vai para aproximadamente R$560 mil. Estamos falando de uma diferença de 210 mil, apenas porque a rentabilidade foi 5 pontos percentuais maior. Foi a mesma disciplina, o mesmo esforço, o mesmo tempo, a única coisa que mudou foi a taxa. Mas até aqui estamos falando da média dos índices, e dentro de qualquer índice existem empresas muito boas e empresas muito ruins. No Ibov, por exemplo, você tem empresas extremamente sólidas dividindo espaço com empresas que estão quase falindo. Com fundos imobiliários acontece a mesma coisa, alguns se destacam muito, outros ficam para trás. Por isso, para enxergar o potencial máximo de cada categoria, eu analisei as 5 ações com maior retorno nos últimos 10 anos e os 5 FIIs com maior retorno nos últimos 5 anos, já que os fundos imobiliários são ativos mais recentes. Eu usei como base o site Investidor 10 e considerei uma inflação média de 6% ao ano e também o reinvestimento dos dividendos, ou seja, estamos falando de retorno real,
No vídeo passado, teve gente que comentou que tal fundo rendeu 18% ao ano, mas primeiro, não considerou a inflação que diminui bastante esse retorno e segundo, não fez a média dos 5 ou 10 anos completos. Dito isso, do lado das ações, os números ficaram assim: Marfrig com 19,3% ao ano, Petrobras com 17,5%, JBS com 16,8%, VEG com 16,6% e Vale com 15,9% ao ano. Já do lado dos fundos imobiliários, temos KNP 11 com 10,6% ao ano, MCCI 11 com 9,9%, RBRR 11 com 9,4%, KNCR 11 com 8,4% e HGCR 11 com 7,8%. Agora, é importante dizer que essa lista pode variar dependendo do site ou da base de dados usada. Um ativo pode entrar ou sair do ranking, mas de forma geral, esses ativos performaram muito acima da média dos seus respectivos índices, então servem como uma boa referência do que foi possível alcançar historicamente em cada categoria. E como deu para perceber, no quesito retorno, as ações ganham de lavada dos fundos, tanto olhando a média dos índices, quanto olhando os ativos que mais se destacaram dentro de cada grupo. Segundo pilar, risco. E aqui está o maior erro do investidor iniciante. Ele confunde risco com desconforto. Por exemplo, se a cotação cai 10, 20, 30%, ele pensa, isso é arriscado demais. Só que queda de preço no curto prazo não é necessariamente risco. Muitas vezes é apenas volatilidade. Risco de verdade é outra coisa. Risco real é perder capital de forma permanente. É quando o dinheiro simplesmente não volta. É quando uma empresa quebra, quando um fundo sofre uma vacância estrutural que nunca se recupera, quando há inadimplência em massa, quando uma gestão ruim destrói valor ao longo dos anos, ou quando você sofre diluição constante e silenciosa. Percebe a diferença? Uma ação cair 30% pode ser apenas o mercado reagindo a uma crise momentânea. Se a empresa continua saudável, lucrativa, gerando caixa, aquela queda pode ser temporária. Agora, se a empresa entra em recuperação judicial, perde mercado e acumula uma dívida impagável, aí não é só volatilidade, é um risco materializado. O seu dinheiro investido pode nunca mais voltar. Nos FIIs, o raciocínio é parecido. Uma cota pode cair porque a Selic subiu, porque o mercado está pessimista ou porque o setor inteiro está sob pressão. Isso é risco de mercado. Pode doer no curto prazo, mas não necessariamente destrói patrimônio. Agora imagine um fundo de tijolo com 40% de vacância estrutural, localizado em uma região que perdeu relevância econômica, ou mesmo um fundo de papel concentrado em poucos CRIs de qualidade duvidosa que entraram em inadimplência. Isso não é ruído de mercado, isso é um risco estrutural. E é esse tipo de risco que realmente importa no longo prazo. Existem diferentes camadas de risco que você precisa aprender a enxergar. Por exemplo, tem o risco do mercado, que atinge tudo e todo ao mesmo tempo, como uma crise econômica, alta de juros, uma recessão global. Também tem o risco setorial, que é quando um segmento inteiro perde competitividade, como lajes corporativas após a pandemia, ou empresas de tecnologia em ciclos de aperto monetário. Também tem o risco de gestão, que é quando decisões ruins dentro do próprio fundo ou empresa destrói valor mesmo em cenários favoráveis, e tem o risco do crédito, especialmente relevante em FIIs de papel, quando o emissor do CRI simplesmente não paga o que deve. Então, quando alguém pergunta o que é mais arriscado, ação ou FII, a resposta não é tão simples. Sim, as ações têm mais volatilidade no curto prazo. Os preços oscilam mais e isso pesa psicologicamente. Os fundos imobiliários, em geral, têm cotações mais estáveis, só que isso não significa que tenha menos risco estrutural. Muitas vezes, apenas mascaram melhor esse risco no curto prazo. E aqui entra um ponto que pouca gente considera. Risco não é algo que você elimina, é algo que você escolhe carregar. Por exemplo, você pode escolher o risco da volatilidade, ver seu patrimônio oscilar mais enquanto ele cresce, ou pode escolher o risco do crescimento menor e correr o perigo de demorar muito mais para atingir seus objetivos financeiros, porque existe um risco silencioso que quase ninguém menciona, o risco do retorno insuficiente. Se você precisa acumular patrimônio e escolhe ativos que crescem devagar demais, você está assumindo o risco de nunca chegar onde pretende. Então, risco não é só quanto pode cair. Risco é qual a chance de perder dinheiro permanentemente, qual a probabilidade de o ativo não entregar o crescimento necessário e qual o impacto psicológico que você consegue suportar no caminho. Entender isso muda completamente a forma como você compara ações e FIIs. Mas, no geral, quando a gente olha pelo risco de perda permanente de capital, eu, pessoalmente, considero as ações mais arriscadas, porque no fim das contas,
É mais fácil uma empresa quebrar do que um fundo imobiliário diversificado deixar de existir. Uma empresa depende de competitividade, lucro, gestão, mercado. Ela pode perder relevância, acumular dívidas, entrar em recuperação judicial e, em casos extremos, simplesmente desaparecer. Já um fundo imobiliário costuma estar lastreado em vários imóveis, vários inquilinos ou diversos CRIs com contratos e garantias que dão mais resiliência estrutural ao ativo. Isso não significa que FIIs não tenham risco. Eles têm, e muitos, mas o tipo de risco é diferente. Estão menos ligados à falência e mais ligados à vacância, inadimplência ou queda de renda ao longo do tempo. Terceiro pilar, liquidez. E aqui, diferente do que muita gente imagina, ações e fundos imobiliários estão muito mais próximos do que distantes. Liquidez é basicamente a facilidade e a velocidade com que você consegue transformar seu investimento em dinheiro na conta. É o tempo entre decidir vender e o valor realmente estar disponível para usar. E nesse ponto, tanto ações quanto FIIs têm uma vantagem enorme. Os dois são negociados em bolsa, em mercado aberto, quase todos os dias. Na prática, isso significa que você consegue comprar ou vender ações ou cotas de FIIs em questão de segundos. Durante o pregão, você não precisa procurar comprador, não precisa negociar contrato, nem depender de burocracia. Existe um mercado ativo ali, com gente comprando e vendendo o tempo inteiro, o que traz uma flexibilidade gigantesca para o investidor. Mas existe uma diferença sutil que pouca gente percebe. Nem toda liquidez é igual. Algumas ações têm volumes de negociação gigantescos, com milhões de reais trocando de mão a cada minuto. Isso faz com que você consiga entrar e sair com facilidade, sem impactar tanto o preço. Já alguns fundos imobiliários, principalmente os menores ou mais nichados, têm um volume bem mais baixo de negociação, e dependendo do tamanho da sua posição, pode ser mais difícil vender rapidamente sem precisar aceitar um preço menor. Ou seja, os dois são líquidos. Mas ações grandes e consolidadas costumam ter uma liquidez mais profunda do que a média dos FIIs. Ou seja, em momentos de estresse de mercado, as ações tendem a ter mais participantes negociando. E aqui entra um ponto estratégico importante. Liquidez não serve só para emergência. Ela serve para rebalancear a carteira, aproveitar oportunidades e ajustar posição ao longo do tempo. Se um ativo ficou caro demais, você vende. Se outro ficou barato, você compra. E tanto ações quanto FIIs permitem esse movimento com facilidade. Então, no terceiro pilar, os dois pontuam bem. Ambos têm liquidez diária, acesso rápido ao dinheiro e flexibilidade de gestão. A diferença existe, mas é mais na profundidade do mercado do que na possibilidade de saída. E isso é importante entender porque quando a gente compara ações e FIIs, liquidez não é um fator decisivo. Os dois cumprem bem esse papel. A escolha entre eles pesa muito mais nos outros pilares, principalmente no retorno e no risco. Quarto pilar, entendimento. Esse é um dos pilares mais ignorados e ao mesmo tempo um dos mais importantes. Porque não adianta liquidez, não adianta retorno alto, não adianta teoria bonita se você não entende o que está comprando. Quando a pessoa não entende o ativo, três coisas quase sempre acontecem. Ela entra mal, sai mal e reage emocionalmente no meio do caminho. Pensa comigo, se você comprou uma ação sem entender como a empresa ganha dinheiro, qualquer queda vai te assustar. Sai uma notícia negativa, o setor cai, a ação recua 15% e você não sabe se aquilo é oportunidade ou um problema sério. A volatilidade vira medo, e o medo normalmente faz a pessoa vender na pior hora possível. Com FIIs, acontece algo parecido. Muita gente acha que fundo imobiliário é simples, só porque paga dividendo todo mês, mas não é só isso. Para entender um fundo de verdade, você precisa saber de onde vem aquela renda, precisa olhar a qualidade dos imóveis, a vacância, os contratos, o tipo de fundo, se é um fundo de tijolo ou de papel, porque se você coloca tudo no mesmo saco, está investindo sem saber exatamente no que. Por isso, existe uma pergunta que você deveria fazer antes de investir em qualquer coisa. Eu realmente entendo como esse ativo me paga? Sei o que faz ele ir bem ou mal? Ou estou comprando só porque ele está subindo? Entender não é saber termo técnico, é conseguir explicar de forma simples para qualquer pessoa de onde vem o dinheiro. E isso vale para os dois lados. Uma empresa pode ser ótima, mas se você não entende o negócio, não vai aguentar as quedas. Um fundo imobiliário pode parecer barato, mas se você não entende o motivo, pode estar na verdade comprando um problema. Mas no geral, ações acabam sendo um pouco mais complexas de se analisar, tem mais variável, mais coisa para acompanhar. Então, nesse pilar, os FIIs levam uma leve vantagem em simplicidade. E finalmente o quinto pilar, horizonte de tempo. Aqui acontece um dos erros mais comuns do investidor, e não é escolher o ativo errado,
é esperar o resultado no tempo errado. Cada investimento tem um prazo mínimo para funcionar. Existe um tempo necessário para que a estratégia dê resultado. No caso das ações, esse tempo costuma ser mais longo, já que empresas precisam de anos para crescer lucro, expandir a operação, ganhar mercado. O efeito dos juros compostos dentro do negócio demora para aparecer no preço. Por isso, quando falamos de ações como ferramenta de construção de patrimônio, normalmente estamos falando de 10, 15 ou 20 anos. No curto prazo, o preço pode fazer qualquer coisa. Pode subir, cair ou andar de lado. Mas no longo prazo, ele tende a acompanhar a evolução do lucro da empresa. Já os fundos imobiliários funcionam em um ritmo diferente. Como boa parte do retorno deles vem dos dividendos, o resultado começa a aparecer mais cedo. Em poucos meses, você já recebe uma renda. Em alguns anos, já constrói um fluxo relevante. O patrimônio cresce mais devagar, sim, só que a percepção de retorno é mais rápida. E é aqui que muita gente erra. Compra uma ação esperando uma renda mensal em pouco tempo, entra em empresa de crescimento e se frustra porque a cotação ficou andando de lado há alguns anos, ou investe em fundos imobiliários esperando multiplicação acelerada de patrimônio. Cada ativo funciona bem no tempo certo e decepciona quando é analisado no prazo errado. Então, nesse quinto pilar, não existe melhor ou pior absoluto, existe alinhamento entre o ativo e o seu prazo. Ações costumam ser mais eficientes para quem pensa no longo prazo e quer crescer patrimônio. Já os fundos imobiliários funcionam melhor para quem busca renda e previsibilidade ao longo do tempo. Quando você entende o tempo de cada um, você para de jogar investimento pela sua ansiedade e começa a julgar por sua estratégia, porque no fim, investir não é só escolher onde colocar o dinheiro, é decidir por quanto tempo você vai deixar ele trabalhar. Bom, espero que tenha ficado claro agora. Minha conclusão é que as ações desempenham um papel de crescimento de patrimônio melhor do que os fundos imobiliários. E por esse motivo, eu prefiro investir nelas, apesar da maior volatilidade. Só que no final, tudo depende do seu perfil de investidor. Se você sabe que não vai aguentar ver seu patrimônio cair 30% ou 40% em um ano, é melhor investir em fundos imobiliários, ou talvez um ETF como o BOVA11, ou mesmo ficar na renda fixa. E não me leve a mal, fundos imobiliários são um excelente investimento. Eu sempre disse isso nos meus vídeos e vou continuar falando. Se você já investe em FIIs, parabéns! Você está à frente de 90% da população brasileira. A maioria que investe coloca dinheiro na poupança, que fica no 0 a 0 com a inflação. Ou pior, deixa o dinheiro parado no banco, perdendo milhares de reais todo ano para a inflação. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente qual ativo você prefere. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.